Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai criar esse aplicativo incrível, que é uma calculadora de IMC, um aplicativo extremamente utilizado e muito útil. E você vai aprender a criar utilizando o Jetpack Compose e a linguagem Kotlin. Esse daqui é o aplicativo que a gente vai aprender a criar, uma calculadora de IMC, onde vai medir ali o índice de massa corporal e a gente vai saber se o usuário está acima do peso, abaixo do peso, se ele está com obesidade grau 1, grau 2, e com essa informação do IMC, ele vai saber se ele precisa aumentar o peso, ou se ele precisa diminuir, ou apenas se manter. Então esse daqui é um aplicativo extremamente interessante e você vai aprender nessa aula. Então nesse caso nós temos aqui o aplicativo, uma tela bem simples, mas bem elegante. Nós temos aqui o título, calculadora de IMC, duas caixas de texto, altura e peso. Aqui a gente está utilizando a altura em centímetros e o peso em quilos. Se eu clicar aqui no botão de calcular sem preencher a altura e o peso, ele vai informar para mim: preencha todos os campos. Então eu preciso preencher todos os campos, senão eu não consigo fazer o cálculo. Eu vou clicar aqui em altura, eu vou colocar aqui, por exemplo, altura em centímetros, 1,77 m. Nesse caso, como é em centímetros, eu vou colocar aqui 177, 177, que é equivalente a 1,77 m. Vou clicar aqui na caixa de texto de peso, e aqui o peso eu posso colocar tanto com a vírgula quanto com ponto, e vai funcionar. Então nesse caso eu vou colocar aqui um peso de 82 kg, 82,98. Eu vou clicar aqui em calcular e aqui eu já consigo visualizar o IMC. IMC de 26,49 e essa pessoa ela tá um pouco acima do peso, sobrepeso, tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, 83,90, eu estou utilizando o ponto agora. E eu clicar em calcular, ele consegue calcular normalmente, tanto com ponto quanto com vírgula, beleza? IMC 26,78, sobrepeso. Vou diminuir um pouco mais aqui, vou colocar uns 75 quilos. IMC de 23,94, peso normal. Vamos colocar mais ou menos aqui 60 quilos. O peso dele provavelmente vai ficar normal. E se eu colocar aqui mais ou menos 55 quilos, abaixo do peso, IMC de 17. Se eu colocar aqui, por exemplo, 100 quilos, vou colocar 100,900. Ele já está aqui, ó, obesidade grau 1, IMC de 32. Então você vai aprender a criar esse aplicativo nessa aula. Já deixa o like nesse vídeo para você ajudar o nosso trabalho e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações. Bora começar mais um vídeo? Então bora lá! Bom pessoal, começando mais um vídeo, você vai acessar o seu Android Studio e a gente vai criar um novo projeto. Vamos vir aqui em New Project. A gente vai acessar a aba Phone e Tablet. Vamos criar um aplicativo para celular e tablet. Vamos selecionar o template Empty Activity para que a gente possa criar uma aplicação com o Jetpack Compose. Vamos clicar em Next. E aqui em Name eu vou colocar o nome do meu aplicativo, que eu vou chamar de calculadora de IMC. Calculadora de IMC. Aqui no Package Name eu vou manter com.marcos.calculadora de IMC. O meu projeto ele vai ficar salvo dentro da pasta Android Studio Projects, mas você pode alterar o local, né, onde o projeto vai ficar armazenado. A API mínima que eu vou trabalhar é a API 24, Android 7.0. E o Build Configuration, vamos manter o recomendado, que é o Kotlin DSL. Vamos clicar em Finish e aguardar o nosso projeto ser carregado. Beleza, o meu projeto acabou de ser carregado. Vamos excluir essas funções Composable. Vamos retirar também esse tema padrão. Vamos tirar todos esses imports aqui. Agora sim, a gente vai começar a criar a nossa aplicação. Durante todas essas aulas, eu ensinei você a criar uma função Composable dentro do próprio arquivo da Main Activity. Você pode fazer isso, porém,
nós vamos avançar um pouco mais. E eu vou criar esse arquivo separado da main activity. Ainda vamos precisar executar a função principal dentro da main activity. Mas o arquivo, né, onde vai ter todas as informações da nossa tela, vai ficar fora, para que a gente consiga organizar um pouco mais o código. A gente consegue fazer isso no Compose. Então o que você vai fazer? Você vai acessar App, Kotlin e Java, e aqui no pacote principal, nós vamos clicar com o botão direito do mouse, aqui em cima do pacote, e a gente vai criar aqui um novo package. Eu vou chamar aqui de View. Eu vou criar um pacote chamado de View. É aqui dentro que vai ter todas as nossas telas. Você pode chamar de View ou você pode chamar de Screens, né, de telas. Fica a seu critério. Para manter um padrão, eu vou manter View mesmo. Eu vou clicar com o botão direito em cima de View e aqui dentro eu vou criar a minha função Composable Home, a minha tela principal. Então aqui eu vou criar um arquivo Kotlin. Nesse caso vai ser um file, um arquivo, e eu vou chamar de Home. Vou pressionar o Enter, já temos um arquivo aqui dentro, e aqui eu vou passar a minha anotação Composable, e eu vou criar a minha função chamada de Home. Acabamos de criar a nossa função Home. A nossa função Home, ela não está sendo utilizada, pode ver que está cinza aqui, ó. Se você colocar o mouse aqui em cima, você vai ver que a função Home is never used, ou seja, ela não está sendo utilizada em nenhum local. Nós precisamos passar para a nossa main activity. Então eu vou passar para cá a nossa tela Home. Ele já consegue identificar o pacote onde esse arquivo está com o ponto marcos, calculadora de MC, ponto view, o nosso pacote view aqui. Então ele já consegue identificar o caminho. Ficou verde aqui, aqui ficou azul, quer dizer que a gente está utilizando essa função. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar a imagem do nosso aplicativo, da nossa tela principal. Nós temos aqui, basicamente, uma top app bar, uma barra de ação superior com um fundo azul e o título do aplicativo, que nesse caso é calculadora de MC. Logo abaixo, nós temos aqui alguns textos, altura em centímetros e peso em quilos. E nós temos aqui duas caixas de texto, onde a gente vai colocar o peso em centímetros, você pode trabalhar em metros, mas nesse caso aqui eu vou trabalhar com centímetros, porque é o que você mais vê aí de aplicativos de MC. E aqui no peso, a gente vai trabalhar com números fracionados. E aqui nós vamos ter um botão de calcular. Quando a gente clicar aqui em calcular, depois de preencher a altura e o peso, a gente vai exibir o IMC e também a gente vai colocar aqui uma mensagem se o usuário está acima do peso, se está abaixo, se tem obesidade grau 1, grau 2 e assim por diante. Basicamente, esse daqui é o resultado. Vai ter a altura em centímetros, o peso em quilos, vai fazer o cálculo e vai trazer para nós aqui o IMC e o peso, se está normal, se não está, e assim por diante. Basicamente é esse o aplicativo, um aplicativo profissional, muito útil, e a gente vai trabalhar com todos os conceitos que você aprendeu até agora. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir as cores da aplicação. Quais são as cores? Basicamente são 3 cores que a gente vai configurar. A cor azul, o branco e também o vermelho. O vermelho é quando acontecer algum erro na aplicação. Então o que você vai fazer? Dentro do arquivo UITheme, a gente vai acessar aqui a classe color.kt e vamos criar 3 cores. Eu vou criar aqui a cor azul, que nesse caso é o blue, vai receber a nossa classe color do UI Graphics. Eu vou abrir e fechar parênteses. E aqui você vai colocar 0xFF. Sempre que você for colocar uma cor, você precisa colocar esse comando aqui. Depois eu vou colocar 6 vezes a letra F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já apareceu aqui a cor branca, né, que é a cor padrão. 6 vezes a letra F. E se eu clicar em cima desse quadradinho aqui, eu consigo acessar a paleta de cores. Então aqui você consegue trocar para a cor que você desejar. Nesse caso eu quero um azul. Eu vou colocar esse tom de azul, que já vem por padrão aqui. Vou clicar fora. Nós temos aqui um azul. Eu vou pressionar aqui o Ctrl mais a letra D. Eu vou duplicar mais uma cor aqui. E essa daqui vai ser a cor branca. Nesse caso eu vou passar white. Vou clicar aqui e eu vou trocar para branco. Ctrl D. E eu vou criar uma cor vermelha, red. Vou clicar aqui e vou selecionar vermelho. Bacana, temos 3 cores aqui. Já podemos utilizar diretamente. Vamos minimizar isso daqui. E aqui dentro de Home, eu vou começar a construir a minha tela. A primeira coisa que eu preciso fazer é definir um scaffold, o esqueleto da nossa aplicação. Repare que a gente tem uma top app bar. A top app bar
é usada dentro do scaffold. Então eu vou definir aqui um scaffold primeiramente, mas antes de definir o scaffold, eu vou definir o preview dessa tela, para que a gente consiga visualizar o que a gente está construindo em tempo real, sem utilizar o emulador. A gente vai criar aqui um preview, eu vou passar a anotação preview, a anotação composable, porque é uma função composable, e eu vou criar aqui uma função privada que eu vou chamar aqui de home preview. E aqui dentro eu vou renderizar a função home. Beleza, eu vou acessar aqui o split, ele vai começar a carregar o preview. Vamos vir aqui e dar um build refresh, ou você pode pressionar aí o Ctrl Shift mais o F5, ele vai fazer a mesma coisa aqui. Você vai aguardar alguns segundos para o preview ele ser carregado ali. Beleza, acabou de carregar. Então aqui dentro de home eu vou criar o nosso scaffold. Aqui no scaffold, eu vou definir o parâmetro top bar. Ele espera aqui uma função composable. Nesse caso, eu vou passar a nossa função composable top app bar. Vou colocar aqui 100%, né, para não ficar muito grande. A nossa top app bar vai ter um title, que nesse caso é o título da top app bar. Aqui dentro eu vou passar uma outra função composable, que nesse caso é uma função de texto. E aqui eu vou passar um texto. Vai ser calculadora de IMC. Vamos colocar o mouse aqui em cima de top app bar. Precisamos definir aqui a anotação experimental do material 3. Vou clicar aqui, definir a anotação. Aqui no scaffold, ele retorna um padding values, que é os espaçamentos do scaffold que eu preciso passar para o meu próximo componente. Nesse caso, vai ser a nossa coluna, mas pode ser uma row também. Então aqui eu vou renomear para padding values. Nesse caso, como o padding values não está sendo utilizado ainda, aí ele fica mostrando esse erro aqui. Mas aí aqui dentro eu vou passar uma coluna, nós vamos ter uma coluna principal. Essa coluna vai pegar toda a largura da tela e toda a altura. Então nesse caso eu vou passar a função fill max size e eu vou passar aqui para o padding da coluna o espaçamento do scaffold, que é o padding values. Aí nesse caso o erro some. Então nesse caso a nossa coluna vai estar dentro do nosso scaffold, vai estar na posição correta. Vamos continuar configurando aqui a nossa top app bar. Já definimos aqui o título, só que o título eu quero que ele seja branco, mas antes eu preciso definir uma cor de fundo para essa top app bar. Nesse caso, eu vou definir aqui o parâmetro colors. Eu vou descer aqui e vou definir colors é do tipo top app bar colors. E aí você precisa receber aqui um top app bar defaults para poder acessar top app bar colors. Você já sabe disso, né? Então nesse caso eu vou passar aqui top app bar defaults ponto. Aí nesse caso eu vou acessar top app bar colors. Essa função composable vai ter vários parâmetros, nesse caso eu não consigo visualizar. Mas se você colocar aqui, ó, container color, já vai começar a aparecer todos os outros parâmetros aqui. Para definir a cor de fundo é container color, nesse caso eu vou passar a cor azul diretamente, então eu vou escrever aqui, ó, blue, já vai aparecer aqui a variável blue, que está dentro do nosso arquivo de cores. Eu estou acessando a cor diretamente, né, através das variáveis aqui, ó. Tô acessando, inclusive já ficou até azul aqui, ó. Essas que ainda estão em cinza é porque não foi utilizada ainda. Essa daqui já ficou no roxo, né, mais claro aqui. Quer dizer que eu já consegui utilizar essa variável. Beleza, já ficou azul aqui. Esse texto eu quero que ele fique branco. Então nesse caso eu posso definir a cor do texto, que nesse caso é a cor de conteúdo da top app bar, através do text. Ou eu posso utilizar aqui o parâmetro title content color, ou seja, eu vou definir uma cor para o meu título. Eu vou definir aqui title content color e o texto, né, o título vai ser branco. Eu vou passar aqui white, então o texto vai ficar branco. Então aqui nós temos a nossa top app bar configurada, o nosso scaffold e a nossa coluna pegando, né, toda a largura e toda a altura. A nossa coluna vai ter um fundo branco, então eu vou definir aqui uma função de background e aqui eu vou passar white, vou passar branco também, vai ter um fundo branco aqui. Beleza, aí logo abaixo a gente vai começar a configurar aqui as caixas de texto, mas antes eu preciso configurar os textos da caixa de texto, né? O texto que está acima aqui, que é a altura em centímetros e o peso em quilos. Repare como é que está alinhado esses dois textos aqui, ó. Eles estão alinhados um do lado do outro, na horizontal. Então, nesse caso, eles precisam estar dentro de uma linha e não de uma coluna, senão vai ficar um abaixo do outro. Então, é importante que a gente coloque uma row para definir esses textos aqui.
Então aqui dentro da coluna, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui uma row, uma linha. Essa linha, eu preciso especificar para ela que ela vai pegar toda a largura do meu layout, porque se eu não definir, basicamente o componente vai ficar travado no começo do layout. Então eu vou passar aqui um modifier e eu vou definir aqui que vai pegar toda a largura. Não precisa pegar toda a altura, é só a largura do nosso layout aqui, que nesse caso é da nossa coluna. Aqui dentro eu vou passar o primeiro texto, nesse caso vai ser altura em centímetros. Esse texto aqui eu vou definir uma fonte, um tamanho para a fonte dele, que vai ser 18 SP. Eu vou colocar o mouse aqui em cima, eu vou importar essa unidade de medida, pode ver que a altura em centímetros já apareceu aqui. Eu vou definir também um negrito para esse texto, utilizando aqui o font weight. Então ele espera aqui um font weight, ponto, e aí você vai ter vários valores, como extra bold, light, medium. Nesse caso eu vou passar bold, né? Aí o que eu vou fazer? Eu não quero que o texto ele fique colado lá no topo do layout e também aqui no canto. Então eu preciso definir espaçamento. Para definir esses espaçamentos, eu vou utilizar aqui o modifier do compose, e aqui eu vou definir um padding. Aí nesse caso, eu vou definir aqui um espaçamento na esquerda de 20 dps. Eu vou definir aqui 20 dps. Vou colocar o mouse aqui, vou importar, beleza. Se eu definir 20 dps aqui só, ele vai definir em todos os lugares, né? Ó. Nesse caso eu quero 20 dps na esquerda. O próximo aqui, ó, você colocar o mouse aqui, ó, o primeiro é o start, à esquerda. O segundo é no topo. O terceiro é na direita, end, né? E o último é na parte de baixo. Então o próximo é no topo. Então aqui no topo eu quero definir 100 dps. Quero definir um espaçamento bem maior aqui, ó, 100 dps no topo, 100 dps aqui, 20 na esquerda. Aqui na direita eu não vou definir nada, vou definir 0. E na parte de baixo também vou definir 0. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou colar mais um texto aqui e o próximo vai ser o peso. Peso em quilos, né? Vou colocar aqui, ó, peso em quilos. Ele vai ficar do lado da altura. Só que esse texto aqui eu quero colocar ele mais para cá. Aí o que eu vou fazer? Primeiro passo é vir aqui na linha e fazer um alinhamento geral. Então eu vou definir um alinhamento na vertical, utilizando aqui o alignment. E eu vou primeiramente centralizar na vertical. Depois eu vou fazer um alinhamento na horizontal. Eu vou passar aqui o arrangement e aqui você vai ter vários valores. Nesse caso eu vou colocar aqui, ó, space between. O que ele vai fazer? Ele vai jogar esse texto lá para o final e esse texto aqui para o começo. Ele vai deixar bem separado. Aí nesse caso eu vou definir um espaçamento aqui no texto de peso, porque ele está colado na direita do meu layout. Eu vou vir aqui no peso, vou acessar aqui o padding. A parte da direita é aqui, ó, direita, esquerda, topo e parte de baixo. Então aqui na direita eu vou colocar 20 dps para ele ficar igual à altura aqui. E o topo vai ser a mesma coisa, 100 dps, 0 embaixo, né? Aqui eu posso manter 20 também, se eu quiser, ou 0. Poderia ser dessa forma também, porque aqui eu não preciso definir espaçamento. Beleza, essa primeira parte a gente conseguiu fazer. Depois, logo abaixo, vai ter as caixas de texto. As caixas de texto, tanto de altura e peso, também vão ficar um do lado da outra. Então vai ser o mesmo esquema de alinhamento que a gente fez no texto. Nós vamos precisar de outra linha, onde vai ter duas caixas de texto e a gente vai fazer aquele space between, né, para deixar exatamente cada caixa de texto uma bem jogada para a esquerda e outra bem jogada para a direita. Mesmo esquema. Então vamos lá. O que eu vou fazer? A linha começa aqui e fecha aqui. Beleza, vou pressionar o Enter. Aqui é a coluna, ó. Ainda dentro da coluna, eu vou abrir mais uma linha. Eu vou definir os mesmos parâmetros. Por quê? Porque a linha precisa pegar toda a largura e os componentes que estiverem dentro dessa linha vão ficar alinhados na vertical no centro e na horizontal space between. E aqui dentro eu vou definir a caixa de texto. Eu vou utilizar aqui a caixa de texto Outline Text Field. Nós precisamos do state da caixa de texto. Vamos criar aqui o state. Nesse caso eu vou criar aqui a altura, né? Então eu vou colocar aqui, ó, high, que é a altura, by remember. Vamos passar aqui a função mutable state of, porque é um state, né? E aqui eu vou passar uma string vazia. Vamos colocar o mouse aqui em cima. Vamos importar o mutable state setValue. Vamos colocar o mouse aqui em cima de by, ó, e vamos importar o getValue. É o setValue e o getValue.
Beleza, já importei. Temos aqui a altura e vamos criar também o peso. Então eu vou dar um Ctrl D, eu vou escrever aqui o peso, né? Peso e altura. Vamos voltar aqui. Vamos passar aqui o parâmetro value. Nesse caso, ele espera o state. O primeiro é a altura, né? Então eu vou passar aqui o state high, altura. Vamos passar aqui o onValue change. Vou passar aqui o high, né? Recebe o que o usuário está digitando através do it. Vamos passar aqui um label, que nesse caso é o texto informativo da caixa de texto. Eu vou passar aqui um text. O primeiro vai ser aqui a altura, né? Em centímetros. Então eu vou deixar aqui um texto informativo aqui, ó. Como exemplo, 165 centímetros, que é para o usuário saber o que é para ele digitar aqui, ó. Outra coisa que eu quero fazer é diminuir essa caixa de texto, ela está muito grande. Eu quero diminuir e deixar ela mais ou menos aqui, ó. Então eu vou colocar aqui o modifier do compose. Eu vou definir aqui primeiramente que essa caixa de texto, ela vai pegar toda a largura da tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda a largura da tela primeiramente. Aí aqui dentro do Fill Max Width, eu posso definir o tamanho em fração. Esses valores vai ser do tipo float. Então eu posso definir essa largura aqui em fração. Então 1F, né, é o máximo. Nesse caso eu vou colocar aqui mais ou menos 0.4F. Ele vai diminuir de 1F para 0.4. Basicamente, essa é a largura que a gente quer definir. Só que aí eu quero definir um espaçamento. Por quê? Porque essa caixa de texto está muito colada aqui na esquerda do layout. Eu vou definir aqui um padding de 20 dps na esquerda, 0 dps no topo, 0 dps na direita e 20 dps na parte de baixo, né? Aqui é o bottom. Outra coisa que eu preciso definir é o tipo de teclado que vai aparecer. Mas antes, vamos executar aqui no emulador. Eu vou utilizar aqui o Pixel 3a, porque aqui no layout vai ficar um pouco complicado de eu mostrar para você. Então, nesse caso, eu vou executar aqui no emulador. Bacana, vamos clicar aqui. A gente consegue exibir um teclado e esse teclado, ele tem letras e números. Não é isso que a gente quer. A gente quer evitar que o usuário digite alguma letra aqui. Por quê? Porque vai ter um cálculo de IMC. Ele precisa digitar números inteiros aqui. Como vai ser em centímetros, não podemos deixar nem a possibilidade do usuário colocar ponto ou vírgula, né? Porque nesse caso ele poderia colocar aqui em metros. Por exemplo, ele tem 1,75 m. Aí ele vai colocar aqui, ó, 1,75 m, colocando a vírgula. A gente não quer que ele faça isso. Então o teclado aqui ele não pode aparecer nem vírgula e nem ponto, só números inteiros. Tem como a gente fazer isso? Tem. Então o que você vai fazer? A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar aqui um teclado, e nesse caso vai ser o Keyboard Options. Eu vou definir aqui uma vírgula, eu vou colocar aqui o parâmetro Keyboard Options. Ele espera o quê? Ele espera um Keyboard Options. Então vou começar com letra maiúscula aqui, Keyboard Options. Vou abrir e fechar parênteses. E aqui dentro eu vou passar o Keyboard Type. Eu tenho vários parâmetros aqui, né? Vou passar o tipo de teclado nesse caso. Então, nesse caso, eu vou passar aqui, ó, o Keyboard Type, ponto. E aqui eu consigo ver vários tipos de teclado. Nesse caso, eu tenho texto, eu tenho com números, eu tenho com senha, né? Password, eu tenho o teclado onde vai ter lá o e-mail, telefone. Para aparecer números inteiros, eu vou colocar aqui um teclado de senha, password. Por quê? O teclado de password, ele não tem vírgula nem ponto. Nós não queremos isso na parte da altura, e sim do peso. Então eu vou colocar aqui password. Aí nesse caso, vamos ter um teclado, né, baseado só em um teclado de senha, né? E aí vai aparecer só números. Então quando eu clicar aqui, ó, vai aparecer... Opa, deu erro aqui. Deixa eu executar de novo aqui. Pera aí. Ó, quando eu clicar aqui, tá aparecendo... Ah, tá, pessoal, eu errei, peraí. Não é password, tá? A gente vai colocar number password. Aí vai ser só números. Se você colocar só password, vai ser um teclado normal. Então tem que ser number password. Foi um erro meu aqui, acabei esquecendo. Deixa eu executar de novo aqui, vamos lá. Cliquei aqui, vai aparecer um teclado só com números. Tá vendo? Não aparece a possibilidade de colocar ponto e vírgula. Beleza. Outra coisa que eu quero fazer. Eu quero limitar aqui a quantidade de caracteres. Por quê? Como a gente está colocando aqui em centímetros, o máximo de caracteres que o usuário pode colocar são 3.
Porque uma pessoa vai ter ali no máximo uns 2 metros, 2,20 metros. Quanto que seria isso em centímetros? Se você fosse colocar 2 metros, seria 200, né? 200 centímetros. Então você vai colocar 1 metro, vai 100 centímetros. Então vai ser 3 caracteres. Se é 1,80 m, 180. Então não vai ter 4 caracteres. Isso não é possível. Se eu digitar aqui 3, beleza, mas eu posso continuar digitando aqui, ó. Eu não consigo limitar. E se eu não limitar, a conta vai dar errada, né? O IMC vai dar errado. Inclusive, ó, minha caixa de texto ela vai quebrando, ó, quanto mais eu vou digitando. Então eu quero limitar apenas a 3 caracteres. Só pode ser 3 aqui, ó. Legal? Para fazer isso, tem que fazer aqui no onValueChange. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma verificação. Eu vou pegar esse it. O it, né, é o que retorna do onValueChange. É o que o usuário está digitando. Ou seja, é o que você está digitando aqui, ó. Então ele vai capturar o que você está digitando através desse it. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Se o que eu estou digitando, lembrando que o it é o que eu estou digitando. Se o que eu estou digitando, aí eu preciso passar aqui o length, ou seja, eu preciso pegar aqui o tamanho. Então se o que eu estiver digitando for menor ou igual a 3, aí sim eu vou passar para o meu state, nesse caso é a altura, eu vou passar o que o usuário digitou. Eu vou popular esse state. Se não, né, se for maior do que 3, ele nem vai popular. Então sempre vai ser 3 aqui, ó. Enquanto for menor ou igual a 3, eu vou passar para o meu state. Se for maior, ele não vai nem deixar. Ó, então 1, 2, 3. Se eu tentar digitar mais aqui, ó, ele não deixa. Só deixa 3. Então, nesse caso, a gente já conseguiu limitar. Outra coisa que eu quero fazer é personalizar essa caixa de texto. Por exemplo, quando eu clicar dentro da caixa de texto, eu quero que em volta dela aqui fique azul. Eu quero que o label fique azul, né, o texto informativo, e a cor do cursor. Então, a gente vai personalizar essa caixa de texto quando ela está em foco e quando ela não está em foco. Então, aqui no Outline Text Field, eu tenho o parâmetro de cor, que é o Colors. Eu vou passar o Colors, vou começar a definir as cores, né, da caixa de texto. Nesse caso vai ser Text Field Defaults, ponto, Colors, né, vou definir as cores. A primeira cor que eu quero definir, a cor de fundo, é a cor branca. Eu vou definir aqui, ó, Container Color, e já vai aparecer aqui, ó, um Focused Container Color e Focused Container Color. Um Focused Container Color é a cor de fundo fora de foco. Ou seja, quando eu executar a minha aplicação, a caixa de texto, por padrão, fica numa cor. Então vai ficar branco. Eu vou definir aqui, ó, white. Quando eu clicar na caixa de texto, a cor de fundo da caixa de texto vai se manter branco também. Então, nesse caso, eu vou configurar aqui, ó, o container, ó, container color. E nesse caso é o Focused. Focused Container Color, quando estiver em Focus, ou seja, quando a minha caixa de texto estiver ativada, quando eu tiver clicado nela, o fundo vai se manter branco também. Outra coisa que eu quero definir também é o label. O label é esse texto informativo aqui. O label fora de Focus vai ficar nesse cinza mais claro. Porém, quando a gente clicar na caixa de texto, o label ele vai subir e ele vai ficar azul. Então, nesse caso, eu vou passar aqui, ó, o parâmetro label, e aí você vai ter um Focused. Nesse caso, eu quero colocar o Focused Label Color. Quando o label estiver em Focus, ele vai ficar azul. Então, nesse caso, eu vou passar aqui o Blue. Outra coisa que eu quero fazer aqui é definir a cor da borda da caixa de texto, que nesse caso seria o Indicator. Então, quando a gente clicar, a borda vai mudar. Então, eu vou colocar aqui Indicator. Aí você vai ter vários aqui, ó. Nesse caso, eu quero mudar só quando estiver em Focus. Então, vai ser Focused Indicator Color, vai ser azul. E outra coisa que eu quero fazer é trocar a cor do cursor. Vai ficar azul também. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, Cursor Color, vai ser azul. Beleza, vamos executar e ver como é que tá ficando. Cliquei aqui, o cursor ficou azul, o Indicator Color ficou azul, né? A caixa de texto por dentro ficou branco, né? E basicamente é isso, pessoal. E aí, nesse caso, eu vou definir uma cor de erro. Ou seja, quando a gente não colocar nada na caixa de texto de altura e nem de peso, vai mostrar aqui uma mensagem de erro, né? Preencha todos os campos. E aqui na caixa de texto vai ficar vermelha. Tanto a caixa de texto quanto a cor do cursor e o label. Então eu preciso configurar quando for um erro. Nesse caso aqui, eu vou definir um error indicator color. Quando tiver um erro, né? Eu vou definir aqui uma borda vermelha. E eu preciso ativar também o parâmetro aqui, ó, que é o isError. Ele vai retornar aqui o verdadeiro ou falso, um valor booleano. Eu preciso ativar esse efeito de erro. Eu vou colocar aqui, ó, o parâmetro isError
Se for verdadeiro, quer dizer que está com erro. Se for falso, quer dizer que não tem erro nenhum. Então esse valor vai ser dinâmico. Ó. Se eu colocar true, vai ficar tudo vermelho aqui. Inclusive, eu acho que eu nem precisaria colocar o indicator. Ele já faz tudo de forma automática. Ele já coloca tudo em vermelho. Quer ver? Vamos fazer um teste? Eu deixei true aqui. Se eu não me engano, ele faz tudo automaticamente. Exatamente, ó. Tudo ficou vermelho, ó. O cursor, o label, né? E o indicator, ficou tudo vermelho. Então, nesse caso, eu nem precisaria definir o indicator error, né? A única coisa que eu vou fazer é definir uma cor de fundo branca quando for erro. Então, nesse caso, eu vou ter aqui container, ó, error container color. Aí, nesse caso, eu vou definir white. Porque aí, quando for erro, a cor de fundo vai se manter branco também. Aí, nesse caso, ele se mantém a mesma coisa. Bacana. Por padrão, vem falso. E aí eu preciso trocar para verdadeiro. Para fazer isso, eu preciso de um state, né? Eu preciso criar um state para fazer de maneira dinâmica. Eu vou criar aqui mais um state. Vai ser um booleano, né? Nesse caso vai ser text field error. Text field error. E aqui vai começar como falso. Em algum momento a gente vai trocar para verdadeiro. Eu vou passar para cá o nosso text field error. Beleza, temos aqui a nossa caixa de texto referente à altura. Vamos copiar esse bloco de código, dar um Ctrl C, e dentro ainda da linha, né, ó, dentro da linha, eu vou colar mais um aqui. O próximo vai ser o peso, então eu vou passar a variável aqui de peso, mesmo esquema. Aí nesse caso, o peso, ele tem mais caracteres. A gente vai modificar aqui. O peso eu vou colocar aqui o exemplo, né, pode ser ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui 70.50, 80, enfim. Então eu vou colocar um exemplo aqui. Vou colocar aqui mais ou menos 70.50. Eu preciso ajustar a largura aqui da caixa de texto do peso. Nesse caso não vai ser 0,4, eu vou colocar aqui 0,7. Aumentar um pouquinho aqui. Beleza. E o padding, eu preciso ajustar aqui um padding para direita, né? De 20 dps também. Eu vou ajustar o padding da direita. E basicamente é isso. A gente vai precisar colocar mais caracteres. O peso, ele pode ser no máximo ali 100 quilos, né? 100 e poucos quilos. Então, nesse caso, se eu for colocar 100 quilos, vai ser 100 ponto, e aí vai ser as gramas, né? 100.900, 100.800. Então, quantos caracteres vai ter? O ponto vai contar, ou ponto ou vírgula. Então, nesse caso, a gente vai possibilitar que o usuário coloque tanto ponto e vírgula aqui. A gente vai conseguir fazer o cálculo normalmente, tá? Mesmo se ele colocar ponto ou se ele colocar vírgula. Mas o teclado vai ser numérico. Então, nesse caso, 100.900 ou 100,900. Quantos caracteres são? Quantos são? 100, 3,4, 900, né? Mais 3 no final. 3, 6, 7. Então, vai ser 7 aqui, ó. Ou seja, se o que o usuário está digitando for menor ou igual a 7, a gente vai passar para o peso o que o usuário digitou. Bacana? Basicamente é isso. Aqui vai ser a mesma configuração, só que o teclado aqui não vai ser number password. Eu vou passar outro tipo de teclado que vai ser um teclado decimal. Vai ser um teclado que vai aparecer só números, mas ele vai ter ponto e vírgula, porque é isso que a gente quer, né? Na parte do peso vai ter ali o ponto ou a vírgula. Então aqui no peso vai ter um teclado aqui onde vai ter a vírgula e o ponto. E vai funcionar tanto se eu colocar vírgula e ponto. A gente vai fazer essa conversão da maneira correta. Então se ele colocar aqui, ó, 100 quilos, ó, 100.900, ó, nós temos aqui 7 caracteres. Se eu colocar mais aqui, ele não deixa, tá vendo? E se eu colocar aqui, por exemplo, 90.80, tranquilo, consigo colocar o ponto também. Bacana? Já aqui não vai ter nem ponto nem vírgula. E para finalizar aqui, a gente vai ter o botão de calcular, pessoal. Então a gente precisa colocar esse botão de calcular aqui, que é um botão azul. Beleza, então a linha fecha aqui. A gente precisa voltar para a coluna. Por quê? Porque nesse caso o botão ele vai ficar na vertical, ele vai ficar na coluna. Então a coluna ela abre e ela fecha aqui. Então vai ser aqui, a gente vai voltar para a coluna novamente. Eu vou colocar aqui um botão, um button. Esse botão, ele espera o clique, né, dele. Eu vou colocar aqui a função de onClick. E aqui dentro eu vou passar um texto para esse botão. Nesse caso vai ser o texto calcular. E esse texto, eu vou passar um tamanho de fonte. Vou colocar aqui 18 SP. Eu vou definir também uma cor para essa fonte. Nesse caso vai ser branco, white. E eu vou definir aqui um font weight, um negrito, né? Vou definir aqui um font weight passando o bold. Esse texto aqui eu vou passar uma cor para ele, utilizando aqui o parâmetro colors. Aqui ele espera um button defaults, ponto, button colors. E aqui eu vou passar
o container color, né, uma cor de background, que eu vou passar o azul. Agora eu preciso colocar esse botão no centro e aumentar um pouco mais. Então eu vou utilizar aqui o modifier do Compose. Primeira coisa que eu vou definir é que esse botão vai pegar toda a largura da tela. Ele vai pegar toda a largura da tela primeiramente. Peguei toda a largura aqui. Só que eu quero aumentar a altura do botão. O botão tá meio fininho. Então eu vou colocar aqui a função High para aumentar a altura. Eu vou colocar uma altura de 150 dps. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Ficou muito grande, mas a gente vai ajustar isso daqui com padding. Eu vou definir um padding aqui de 50 dps, ou seja, um espaçamento externo de 50 aqui no topo, 50 na esquerda, 50 na direita e 50 na parte de baixo. E para finalizar aqui, pessoal, a gente vai ter o texto onde vai ter o resultado, onde vai aparecer o IMC. É um texto azul, certo? Um texto bem simples aqui, então eu vou passar uma função composable de text. E esse texto, ele não pode ser um texto fixo, ele precisa ser um state. Ele vai mudar conforme a lógica for acontecendo. Então, nesse caso, eu vou dar um Ctrl D aqui. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar aqui de result message. Result message vai ser uma string vazia, né, por default. Eu vou passar aqui um result message. Eu vou até passar um texto aqui só para a gente ver, né? Vou colocar aqui um IMC falso, né? Ó, um IMC de 24.1. Eu vou pular uma linha. Eu vou colocar aqui, por exemplo, peso normal. Para a gente poder ver o texto aqui, né? Ó, apareceu aqui. Eu vou definir um font size, um tamanho para fonte, vai ser 18 SP. E eu vou definir a cor do texto, que vai ser azul. Eu vou colocar aqui um blue, né? Eu vou definir também um font weight, vai ser negrito. E vamos definir aqui esse texto no centro, né? Colocar ele no centro do layout. Então eu vou alinhar utilizando aqui o text alignment. Eu vou colocar aqui text alignment ponto center. Vou centralizar ele aqui. Só que para centralizar o meu texto, ó, ele tá nesse espaço aqui. Eu preciso falar para esse texto pegar toda a largura da tela. Por isso que ele não vem para o centro. Então eu vou utilizar aqui o modifier e vou definir aqui um fill max width, passando toda a largura da tela. Aí ele vai fazer o quê? Essa linha aqui, ó, vai passar para cá. Opa, pegou toda a largura, identificou o text alignment e ele centralizou. Eu vou definir aqui um padding de 10 dps, um espaçamento geral aqui de 10 dps. Bacana. Só isso. Vamos executar. Olha que bacana aqui, ó. Já aparece o IMC, botão de calcular, já consigo colocar aqui os centímetros, já consigo colocar o peso. Muito top. Vamos verificar aqui quando a gente rotaciona a tela. Quando eu rotaciono a tela, eu não consigo visualizar o meu layout. Por quê? Porque eu preciso definir um scroll view, uma barra de rolagem. Então vamos definir esse scroll view aqui. Para fazer isso, eu tenho que fazer no meu container principal, que é a minha coluna. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar um ponto aqui e eu vou escolher a função vertical scroll, que é um scroll view na vertical. Nesse caso ele precisa de um state, né? Nesse caso eu vou passar aqui remember scroll state. Ele precisa de um state. Feito isso, já temos um scroll view. Ele já vai executar aqui na horizontal, né? E se eu descer aqui, ó, eu tenho uma barra de rolagem. Agora eu consigo descer e visualizar a tela mesmo com a tela deitada. Bacana, né? Pessoal, nessa aula a gente configurou todo o layout da nossa calculadora de IMC. Porém, nós temos que fazer a lógica dessa aplicação. Essa aplicação não tem vida. E eu vou fazer isso na próxima aula.